irmãos? Amém? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, onde nós paramos ontem, em 2 Coríntios capítulo 7. Hoje nós vamos enveredar também para o capítulo 8, e daí o título da nossa mensagem de hoje: a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo faz toda uma preparação para tratar desse assunto tão complicado na igreja até os dias de hoje, que é o dinheiro. Como tantos erros que têm acontecido na nossa igreja moderna e mesmo na igreja ao longo das eras, nós percebemos que sempre existem pessoas que estão dispostas a se inclinarem para os extremos. Então nós vemos igrejas, não sei se posso chamá-las de igrejas, mas nós vemos igrejas que pedem absurdos, dízimo, ofertas de salário inteiro, prometem bênçãos baseado em favores materiais. E nós sabemos que tudo isso é uma mentira diabólica. Mas também vemos grupos que, do outro lado, acham que não tem qualquer responsabilidade do ponto de vista material com a igreja e com a congregação. Pessoas normalmente que nem sabem, mas são inclinadas ao antinomianismo, pessoas que acreditam que não devem qualquer tipo de obrigação para com Deus, uma vez que foram alcançados pela graça, eles só têm o que receber de Deus e não têm qualquer obrigação para com Ele. Então vemos a igreja crescendo ao longo desses dois extremos. Então você encontra pessoas, como a gente sempre chama, legalistas, que acreditam que por obedecerem determinados preceitos, dentre eles a contribuição, isso faz com que eles tenham direitos a certos favores de Deus. E nós vemos também os libertinos, que acreditam que não precisam fazer absolutamente nada e que a graça de Deus os libertou completamente de qualquer dever que eles tenham para com Deus e para com o seu próximo. E a gente sabe que esses dois extremos caminham de mãos dadas rumo à destruição. Então, como eu disse a vocês, Paulo fez toda essa preparação para falar a respeito desse assunto. Vocês sabem que a Bíblia ela não foi dividida de capítulos e versículos. Ela foi primeiro dividida entre capítulos, e depois, algum tempo depois, outra pessoa, com o objetivo de facilitar a compreensão e de se manusear os textos sagrados, dividiu-a também em versículos. Mas nos originais nós não vamos ver capítulo 7, 8, versículo 1, 2. Nós vamos ver as cartas sendo escritas como um único corpo. E aqui assim o apóstolo Paulo está falando com a gente a respeito de uma única coisa: qual o posicionamento dos cristãos diante dos obstáculos da vida. E no capítulo 7 nós vimos como o apóstolo Paulo disse que é importante que haja em nós sempre o sofrimento segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Mas ele disse também que existe o sofrimento segundo o mundo, que gera a morte. 2 Coríntios capítulo 7. Então aqui nós vamos aprender hoje, nessa parte final do capítulo 7, entrando no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, no versículo 13: por isso tudo somos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. É tão maravilhoso, irmãos, quando os irmãos vivem em união. O cenário aqui não era muito favorável.
Esses irmãos de Coríntios haviam, inclusive, tratado Paulo mal em uma visita que Paulo havia feito, repentina, para ver a situação da igreja. A carta descreve essa visita. E Paulo então escreve a primeira carta, e Paulo então fica esperando de Tito qual a resposta da igreja, e a igreja se arrependeu. A igreja percebeu o quanto ela estava se distanciando do Evangelho e se voltou então à fidelidade a Deus. E Tito então ficou muito alegre e passou essa alegria a Paulo. Nada alegra mais o coração de um cristão do que ver outros cristãos sendo usados por Deus em graça. Quando nós vemos as pessoas cumprindo os propósitos maravilhosos de Deus, quando nós vemos nos dias de hoje, sei que isso é raro, mas vemos nos dias de hoje pessoas tendo comportamentos similares aos dos cristãos bíblicos, nós ficamos extremamente felizes. E aqui essa descrição, ele ficou, nós ficamos encorajados. Paulo fala sempre no plural, porque era comum que Paulo viajasse em uma espécie de comitiva. Ele viajava com vários irmãos, muitas vezes se dividiam e depois voltavam a estarem juntos. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda em ver como Tito estava alegre. É tão bom quando a gente percebe que um irmão nosso foi evangelizar, foi fazer alguma obra de Deus e foi tratado bem e volta alegre. Isso alegra o nosso coração também, porque o seu Espírito recebeu o refrigério de todos vocês. E veja a nossa responsabilidade de apacentarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros em amor, entendendo que o Senhor Jesus, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe, dará a cada um a justa recompensa naquele grande dia. Versículo 14: eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês. E mais uma vez, orgulhoso aqui é uma tradução que não fala de um sentimento ruim, de soberba, mas o orgulho fala de um sentimento, nesse caso específico, de uma alegria muito grande, por conta de alguém fazer algo. Eu tinha dito que estava muito orgulhoso, muito feliz pelo comportamento de vocês, e vocês não me decepcionaram. Como é bonito isso, né? Você chegar, por exemplo, e dizer, vá lá, procure fulano de tal, ele é crente, ele vai te ajudar e você vai fazer a obra de Deus naquele lugar. Que maravilha, quem dera, né? Nós pudéssemos viver nessa atmosfera que parece que está tão distante do nosso tempo. Da mesma forma, como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. É isso que tem que acontecer nas nossas vidas, irmãos. A Bíblia vai dizer como é maravilhoso aquele irmão que é hospitaleiro, aquele irmão que trata bem, aquele irmão que de fato se preocupa com o bem da congregação, que se preocupa com o bem daqueles que pregam o bem. No caso, Tito aqui era um pregador. Ele tinha sido incumbido por Paulo de levar essa carta, mas o próprio Tito era um pastor. A gente vai ver uma carta escrita para ele, quando ele estava pastoreando na ilha de Creta, não somente uma, mas várias igrejas, colocando essas igrejas em ordem, como está escrito lá na carta de Tito. E aqui ele cumprindo essa função de mensageiro. E o apóstolo Paulo fala desse assunto com extrema alegria. Olha que coisa, essa igreja que proporcionou para Paulo extrema tristeza, agora está proporcionando grande alegria. Essa é a nossa esperança. Muitas vezes ficamos decepcionados com comportamentos de alguns irmãos, mas nós sempre temos esperança de que possa haver arrependimento para a salvação, de, como nós dizemos, de que a ficha caia, de que a pessoa perceba o erro que está fazendo, o mal que está fazendo para si mesmo, porque quando nós estamos fazendo mal ao próximo, é a nós mesmos
que estamos amaldiçoando. E aqui a ficha caiu em Coríntios. E o apóstolo Paulo então declara a sua felicidade por ver uma igreja andando nos trilhos, por ver uma congregação andando na direção certa. Que isso aconteça conosco, irmãos, num futuro próximo. Que nós possamos entender as nossas responsabilidades e não venhamos a fugir delas, mas venhamos a enxergar essas responsabilidades como um privilégio que Deus dá a cada um de nós, de sermos coparticipantes da sua obra. Sabendo nós que Deus não precisava da gente para nada. Então, quando Ele escolhe nos usar, quando Ele nos dá uma tarefa a ser feita, Ele está fazendo isso por graça e misericórdia, porque Ele não precisava da gente. Uma das características do Deus da Bíblia é que Ele é autossuficiente. E aqui, findando agora o capítulo 7, os versículos 15 e 16, diz: e a afeição dele por vocês fica maior ainda. É tão bonito quando a gente vê o sentimento de um irmão crescendo por outro. Quando a gente vê um irmão tendo um comportamento cristão, e a gente fica alegre, e a gente deseja cada vez mais estar perto daquele irmão. É triste quando nós vemos muitas vezes o culto acabar, e algumas pessoas parecendo que está marcando corrida, né? Saem desesperados, sem aproveitar a oportunidade de usufruir a companhia uns dos outros. Não falo que a gente tem que ficar aqui 1 hora, meia hora, não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com o fato de entendermos que essa aqui é a nossa família. Essa é a família que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Quando você nasceu no meio de uma família de carne e sangue. Quando você foi regenerado, você nasceu no meio de uma família de espírito. A sua verdadeira família no espírito são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. São aqueles que estão congregando com você juntamente no caminho estreito. E a gente deveria valorizar cada vez mais esse privilégio de podermos cuidar uns dos outros. Eu fico triste que ainda existem irmãos no nosso meio que não entenderam essa maravilhosa bênção que Deus nos deu, a companhia um do outro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda. Olha que coisa linda. Tito está junto a Paulo e está dizendo: Paulo, a igreja está muito legal. Os irmãos se arrependeram, choraram, estão morrendo de saudade de você, querendo que você volte logo lá, como a gente viu aqui já no versículo 11. Olha que coisa, aquela carta severa de Paulo produziu neles, está escrito aqui no capítulo 11, no versículo 7 do capítulo 11, vejam que tristeza, segundo Deus, como produziu em vocês dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de ver a justiça feita. Olha que coisa linda para ser cultivada dentro da igreja. Saudade, desejo. Como eu disse, eu não vejo essa saudade nas pessoas que se afastaram com a desculpa do Covid. Eu olhei mais uma vez no dia de hoje e a orla estava impregnada de pessoas que estavam querendo tomar um sol. E ainda está ventando frio, imagine se tivesse aquele calor do verão. Enquanto que existem pessoas que se dizem cristãs e ainda estão com a mesma desculpa. Eles têm que trocar agora a desculpa. É preciso trocar. Essa agora não cola mais. Nunca colou, mas agora mais ainda. E a afeição dele por vocês fica ainda maior. Quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo por temor e tremor. Olhe como a igreja recebeu Tito, enviado por Paulo, com temor e tremor. É assim que a gente deve ouvir uma pregação bíblica. Eu digo a vocês, se o que eu falei aqui não tem nenhum parâmetro bíblico, esqueça o que eu falei. E se possível, ainda me repreenda no final do culto. Mas se o que eu falei para vocês foi bíblico, então, pelo amor de Deus, obedeça. Porque Deus fala dessa forma.
Deus escolhe pessoas para transmitir a sua mensagem para o seu povo. Se você tem alguma dúvida disso, leia a carta aos Hebreus. Deus fala por meio dos seus servos. E aqui a igreja de Coríntios, essa igreja que tanto trabalho deu a Paulo, entendeu isso. E Deus fala pelos seus servos, e recebeu a Tito com temor e tremor. Quantas pessoas não têm qualquer tipo de respeito aos seus líderes? Não tem qualquer tipo de respeito, algo dispensável. E finda aqui agora o capítulo 7 dizendo: alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Olha que coisa forte. Isso é um elogio, mas também coloca sobre os coríntios uma responsabilidade muito grande. Eu tenho confiança em vocês. Vocês não vão me decepcionar, hein? É isso que Paulo está dizendo a eles. Aqui nós temos esse mesmo desejo de algum dia poder dizer isso. Temos confiança em vocês. Ver uma igreja realmente bíblica, movida por pessoas com interesses unicamente espirituais, com o desejo de agradar a Deus, com o desejo de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, sem nenhum tipo de receio em relação a qualquer perseguição ou qualquer oposição, mas com uma coragem santa de obedecer ao Senhor e de fazer o seu evangelho conhecido. Que a nossa vida seja assim algum dia. Falo isso com extremo desejo de poder, de alguma forma, nos tornarmos parecidos com os nossos irmãos que efetivamente têm vivido o cristianismo na sua plenitude. E agora nós vamos tocar no assunto mais difícil de se falar na igreja, como eu disse a vocês, que é a questão do dinheiro. A partir do capítulo 8, o título na minha Bíblia, não sei qual é o título na sua, diz assim: incentivo à contribuição. E o apóstolo Paulo agora vai falar para essas pessoas aquilo que já havia sido dito tantas vezes na Bíblia. Eu fiz questão, antes da gente iniciar o capítulo 8, eu fiz questão de separar aqui algumas dezenas de textos que falam a respeito desse assunto. Como, por exemplo, Juízes, capítulo 17, versículos 10 e 11. Fala da história de Mica. E Mica o convidou: fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata. 10 ciclos de prata, irmãos, é muito dinheiro. Isto é 120 gramas de prata por ano, mais roupas de alimentação. Para você ver como as pessoas estão dispostas a pagarem pelos falsos mestres, mas não estão dispostas a dar uma única moeda para a manutenção de uma congregação verdadeira e para ajudar uma pessoa que verdadeiramente prega o Evangelho. A prova disso é Paulo, que passou frio, nudez, fome, por conta da avareza de muitos irmãos, dentre eles os próprios coríntios. Mais ainda em Juízes capítulo 18, aquele mesmo levita que se vendeu a Mica, ele vai abandonar Mica quando o salário oferecido a ele é um salário maior. De repente toda uma tribo chegou até ele, no capítulo 18 de Juízes, a partir do versículo 19, ao que lhe replicaram: silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos, serás para nós um pai sacerdote. Pensai no que é melhor para ti, seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo, um clã de Israel. Não é assim que as pessoas agem hoje em dia? Os pastores, movidos por ganância, eles são facilmente comprados. E você vai encontrar várias pessoas com dinheiro para comprá-los. Hoje em dia, você ter um pastor ao seu lado virou um investimento bom. Porque determinados pastores, eles vão ser seu cabo eleitoral, eles vão ser seu marqueteiro, eles vão fazer propaganda, né, do seu produto. A gente vai ver igrejas que faz propaganda até de cartão de crédito, igreja que faz propaganda de TV por assinatura. Tudo isso, irmãos, por apenas alguns milhões de reais, né?
Então perceba que isso não é algo de hoje. Então a igreja, ela jamais deve pedir o dinheiro das pessoas. A pessoa deve contribuir por amor e por alegria, não por obrigação e por necessidade. Quem assim faz, o faz para a sua própria maldição. Ainda, seguindo nessa mesma direção, irmãos, tudo isso como preparação para a gente ler o texto do capítulo 8, se é o que veio me comunicar, 2 Samuel 4:10, se é o que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o mandei executar em Ziclag, como recompensa pela sua mensagem. Talvez para vocês isso não tenha sentido, mas aqui fala de uma pessoa que achou que dando essa notícia para Davi ia receber o quê? Dinheiro. Assim é como nós, se alguém chegar aqui tentando agradar a mim e a você, achando que vai receber dinheiro da nossa parte, veio no lugar errado. Por isso que os falsos pregadores passam longe dessa igrejinha aqui na boca do rio. Porque eles já entenderam que aqui o negócio é um pouquinho diferente. Aqui ninguém se move por interesse financeiro. Nós temos um direcionamento de Deus claro, real, e é a Deus que nós buscamos agradar, não somente com os nossos bens, mas com todo o nosso ser. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Tal é a vereda de todo ganancioso. A igreja está cheia de quê? De ganância. As pessoas dão testemunho. Eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha nem carro, agora eu tenho 2. Eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha nem casa, agora eu tenho 4, eu moro em 1 e 3 é de aluguel. Eu cheguei aqui. Meu filho, você acha que isso é testemunho? Você acha que isso de fato está honrando a Deus? Não, não está. Tal é a vereda de todo ganancioso. Não, você tem que usar os seus recursos para fazer o bem. Eu queria te perguntar, quanto você investiu esse ano de 2020 na propagação do Evangelho? Quanto? Do seu tempo, do seu dinheiro, quanto você investiu? Eu não estou falando nem da manutenção da igreja só, mas da propagação do Evangelho. E aí, vamos se juntar e vamos investir para que o Evangelho seja conhecido, pelo menos na nossa cidade. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato. Nenhum lucro é mais ilícito do que aqueles que roubam a Deus. E se aquelas pessoas que acreditam que Malaquias perdeu a sua eficácia, elas vão ter que fazer igual os Gideões, né? Você já viu os Gideões? Ele distribui só o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Vai ter que pegar os 39 livros, ou no caso 37, uma vez que eles usam 2, 37 livros do Antigo Testamento, vai ter que jogar no lixo. Porque Malaquias é um livro tão bíblico quanto o Evangelho de Mateus que o segue. Mas as pessoas, elas gostam de combater Malaquias, por quê? Porque elas são gananciosas e avarentas. Um pastor do passado disse que a parte mais difícil de ser convertida é o bolso. E ele estava certo. Outro pastor do passado disse que a distância mais perigosa era os 30 centímetros que faziam a distância do coração para o bolso dele. Quando o dinheiro chegava na mão dele, ele começava a orar e não se levantava até que Deus dissesse ou mostrasse como aquele dinheiro deveria ser aplicado. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte de nós nunca fez isso nem fará. Quando algum dinheiro chega na nossa mão extra, o que é que a gente faz? Agora os shoppings estão abertos, né? Mas antes entrava na internet e via alguma coisa que a gente podia comprar. Então, aqui, irmãos, versículo 23 de Isaías 1. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Não é a igreja de hoje?
Você viu essa semana o escândalo de que quem mandou matar o marido que se dizia pastor foi a que se dizia pastora? Que escândalos como esse, vocês vão ver se multiplicando, irmãos. Porque as pessoas não abrem a igreja para pregar o evangelho. As pessoas abrem a igreja por conta de poder e dinheiro. 99% das igrejas estão abertas baseadas nesses preceitos. Poder e dinheiro. É por isso que muitas pessoas se escandalizam quando chegam aqui e sabem que a gente já está aqui há quase 10 anos. E diz, rapaz, vocês estão aqui há quase 10 anos, a igreja ainda é tão pequena. Por quê? Porque a gente nunca se mancomunou com ladrões. Muito pelo contrário, a gente sempre repeliu essas pessoas. Sendo para elas de maneira muito clara e direta que o nosso propósito aqui é a glória de Deus e não ganhar dinheiro. Que o tesouro que a gente busca aqui é o do céu e não da terra. Seus líderes se rebelaram, mancomunaram com ladrões. Isaías está falando dos líderes religiosos, irmãos, aqui. Todos eles amam o suborno, não é assim? Se você me pagar bem, eu prego aquilo que você quiser ouvir. São esses que são os mais vistos e ouvidos na internet. Eles amam o suborno, estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Entenda órfão e viúva como necessitado. Você já viu essas grandes igrejas preocupadas com os necessitados? Muito pelo contrário, se passar algum necessitado na porta, o segurança não vai deixar entrar. Porque as igrejas são luxuosas demais para entrar uma pessoa suja. Mas esses dias eu vi uma igreja aí que um desses pastores famosos prega em Recife, que deixa o Teatro Castro Alves no chão. Enorme a igreja, com uma acústica assim, um negócio bonito mesmo assim. Quantos milhões? Né? Tem uma igreja dessas, né, em São Paulo, se não me engano, em Pinheiro, que estava pedindo 10 ou 20 milhões, está pedindo quanto? 20 milhões só para ampliação da igreja. A igreja era grande, era muito rica. Então a gente percebe que hoje as igrejas, elas giram em torno disso. De quê? Dinheiro. Não é por acaso que Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo disse isso em uma carta pastoral, dizendo justamente para Timóteo, Timóteo, meu filho, o negócio é o seguinte, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Não fique achando que você vai ganhar dinheiro, porque você não vai, e saiba que se algum dinheiro, algum recurso chegar, é para você ajudar outras pessoas e principalmente ajudar na propagação do Evangelho. Capítulo 56, versículo 11 de Isaías. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento, todos apenas seguem o seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Não é o retrato da igreja de hoje? Diga aí, irmãos, por isso que é tão bom a gente ler a Bíblia. A palavra de Deus é eterna. A Bíblia é mais atual do que a notícia de amanhã. Pode pegar qualquer livro da Bíblia e você vai ver que ele não só continua valendo hoje, como ele ainda vai continuar valendo amanhã e eternamente. Então, quando a gente observa a maneira como muitos de nós temos lidado com o dinheiro, irmãos, a gente fica assustado. Isso vale não somente para aqueles que têm algum recurso, mas para aqueles que não têm, que muitas vezes chegam na igreja com o objetivo somente da sanguessuga. Paulo diz, inclusive, ajude os necessitados que efetivamente sejam necessitados. Ajude os necessitados, principalmente aqueles que querem alguma coisa com Deus. Não é a ajuda pela ajuda, não é a caridade pela caridade. O propósito central é sempre a glória de Deus por meio da propagação do Evangelho. E quando fazemos isso, também ajudamos o necessitado. Mas o propósito não é ajuda em si mesmo,
mas glorificar a Deus por meio dessa ajuda, dando a Deus toda a glória e toda a honra. A gente vê um monte de gente dando sopão, distribuindo comida, cesta básica, fazendo selfie. Principalmente nesse ano de eleição, para daqui a pouco começarem a pedir o voto para os respectivos vereadores e candidatos a prefeito. Triste, triste essa realidade de ver a igreja como curral eleitoral. É triste, mas é uma realidade. Agora no livro de Jeremias lemos mais exortações. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso, tornaram-se poderosos e ricos. Você quer se tornar poderoso e rico? Está aqui uma receita. É só você abraçar o engano. Você já viu algum empresário rico que paga todos os seus impostos em dias? Eu nunca vi. E olha que eu advoguei na área tributária, viu? Durante muito tempo. Eles fazem um cálculo extremamente fácil. Eu vou pagar 10 milhões de imposto. Eu contrato um escritório de advocacia e pago 100 mil reais, eu ganho muito mais. Esse é o cálculo deles. Por que vocês acham que eles estão enriquecendo? Por que vocês acham que as igrejas estão enriquecendo? Por causa disso daqui. Eu sei que você está em pecado, eu sei que você está indo para o inferno, mas eu não vou lhe dizer isso, porque senão eu vou te desagradar. Eu vou dizer que Jesus te ama e que todos os seus desejos impuros Ele vai satisfazer. E aí vocês vão gostar de mim, e aí a igreja vai crescer e vai ser maravilhoso, porque a igreja crescendo eu vou ficar rico e poderoso. Olha a receita aqui, está na Bíblia. Se eu fosse um pastor mentiroso, meu filho, pode ter certeza que a gente já estava numa igreja para mais de 1000 pessoas. Porque é isso que o mundo quer ouvir. Engano. O que você acha que há tantos acessos na internet a pastores que pregam mentiras? E tão poucos acessos na internet a alguém que esteja disposto a dizer a verdade na sua cara. E aqui ele continua, Jeremias, um desses que foi perseguido por falar a verdade, e como foi perseguido, e só não foi morto, porque Deus havia prometido a ele que não ia deixar matarem ele durante o seu ministério. Estão gordos, versículo 28 do capítulo 5, estão gordos e sorridentes. E a ideia aqui não é excesso de peso. A ideia de gordos aqui é a mesma ideia de que Jesus fala em Lucas capítulo 16, daquele rico que todos os dias se regalava esplendidamente. Essa é a ideia do gordo. É a ideia daquela pessoa que vive para a satisfação dos seus prazeres. E a alimentação se torna um desses prazeres que precisa ser satisfeito. Eu já conheci pessoas que a grande preocupação delas é: onde é que a gente vai comer esse final de semana? Que restaurante chique a gente vai? A gente já foi naquele, a gente já foi naquele outro, a gente já foi naquele outro. Que restaurante chique a gente vai esse final de semana? Era a grande preocupação. Estão gordos e sorridentes, não há limites para as suas atitudes malignas. Não há limites, irmãos. Se tem uma coisa que vai se multiplicar nos nossos dias, é a maldade, não a bondade. Então não se assuste em ver os evangélicos cada vez mais perversos, como a gente viu essa semana. Uma esposa premeditando o assassinato do seu marido e usando seus filhos para isso. Que coisa assustadora. Evangélicos. Evangélicos que estão no quarto, no quinto casamento, entre outros evangélicos, com outros evangélicos. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para as suas atitudes malignas. Não tem limites. Não tem limites. Nós vimos recentemente, no começo da pandemia, um desses líderes religiosos gananciosos vendendo uma semente, eu acho que era de feijão, por R$1.000, dizendo que ia lhe proteger do coronavírus. Não tem limites. Nós vamos ver uma dessas igrejas que até hoje viu algo que dá muito dinheiro para ela, que é o sacrifício da fogueira santa de Israel, não é um negócio assim?
Eu nunca soube direito, mas uma vez me disseram que é o momento que você dá todo o seu salário, é isso mesmo? É o sacrifício da fogueira santa, né? Você pega todo o seu salário do mês e dá com o propósito de que Deus vai te dar muito mais lá na frente. Então esses líderes estão gordos e sorridentes. Edir Macedo está entre os homens mais ricos do mundo. Do mundo! Um líder religioso que começou há 40 anos atrás pregando uma praça com a caixinha de som. Juntamente com o seu cunhado, eu acho. Aquele que também está tão rico, não tanto quanto ele, mas muito rico, que é o R.R. Soares. É isso aqui que ele está dizendo. Eles estão gordos e sorridentes. O livro de cabeceira desses homens é um livro que eu já tive a oportunidade de ver e ouvir uma pregação do autor desse livro, T.L. Osborne, que fala expulsando demônios e alguma coisa de ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Quebrando maldições, expulsando demônios. E uma pregação desse T.L. Osborne, ele diz: sabe por que as pessoas gostam de mim? Porque eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa feliz. Por isso que as pessoas gostam de mim onde eu chego. Isso é um pregador do Evangelho do século XXI. No caso de T.L. Osborne, do século XX. Ele foi o pai, entre aspas, na fé, de Edir Macedo e principalmente de R.R. Soares. Outro também que influenciou muito esses homens foi Kenneth Hagin. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para as suas atitudes. Todos os dias eles se unem pensando no próximo engano que eles vão lançar. É como os marqueteiros de propaganda, de político. Eles se reúnem, nos seus chamados comitês eleitorais para discutir, propostas e como eles vão fazer para alcançar os votos que vão eleger determinado político a determinado cargo. Assim fazem os líderes. Não há limites para as suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados. Mais uma vez, o dinheiro na igreja, irmãos, não é somente para a manutenção de quem prega o Evangelho, mas é também para ajudar os necessitados e principalmente na propagação do Evangelho. Como você acha que Paulo viajava tanto? Ele pagava por suas viagens. Quando ele ficou preso em Roma, lá quando termina o livro de Atos, ele ficou preso 2 anos em prisão domiciliar. Ele pagou aquela casa, o aluguel daquela casa, aonde se tornou uma espécie de igreja, aonde as pessoas iam. E o apóstolo Paulo, uma vez que não evangelizava, tampouco defendem o direito dos pobres. Não defendem o direito dos pobres. Ezequiel 13:19. Pastor Padre, meu filho, e olha que eu só separei um pouquinho, viu? Tinha muito mais versículo para falar. Vós me profanastes entre meu povo em troca de algum punhado de cevada. Já entendeu? O pessoal prefere profanar a igreja em troca de algum benefício. Não foi isso que Judas fez? Vós me profanastes entre o meu povo em troca de algum punhado de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo com vida quem não merecia mais viver, mentindo ao meu povo em cálculo que lhe dava ouvidos. E o povo ainda é culpado, porque dá ouvido aos falsos mestres, porque não leva a sério a palavra de Deus. Ezequiel 16:33. Toda prostituta recebe pagamento por seus serviços, mas tu, em tua insensatez, dá presente a todos os teus amantes. O povo de Deus é o pior de todos. Ele é que dá presente aos amantes. Já imaginou? Essa é, por exemplo, a figura de Tiago 4. Pedis mal. Vocês estão pedindo para mim para satisfazer seus desejos. É como se
se você chegasse para o seu marido e dissesse assim: ô marido, me dê R$1.000 porque hoje eu vou sair com meu amante e quero comprar um presente para ele. O que você acha que seu marido iria dizer? A comparação lá em Tiago é essa. A gente pede dinheiro para Deus para gastar com o mundo. Subornando-os, Ezequiel 16:33 ainda, subornando-os para que venham de todos os lugares a fim de receber de ti os teus favores imorais e libidinosos. Nada é mais imoral do que você pregar mentira para a pessoa sabendo a verdade. Você sabe a verdade. Por que você não fala? Ah, mas se eu falar a verdade, a pessoa vai se afastar de mim. Ah, mas se eu falar a verdade, eu mesmo não estou cumprindo a verdade, eu vou me autocondenar. Eu não. Eu vou falar uma mentira aqui, bem grande. Ezequiel 22:16. No meio de ti, no teu meio, há também quem aceite pagamento para derramar sangue. Não é hoje em dia? Derramar sangue aqui, irmãos, é o fato de você não pregar o Evangelho para aqueles que estão precisando ouvir. Eu mandei Ezequiel, esse é o contexto do Ezequiel. Eu mandei você falar para o pecador a respeito do seu pecado, para que ele pudesse se arrepender. Não foi isso que Paulo fez? Não é esse o assunto aqui que a gente está falando em 2 Coríntios? Paulo havia escrito uma carta muito dura aos Coríntios, mas essa carta havia, como nós vimos em 2 Coríntios 7:10, produzido arrependimento para a salvação. Mas muitas pessoas têm preferido falar a mentira. E falando a mentira para essas pessoas, estão assassinando elas. Estão roubando a oportunidade dessas pessoas de receberem a vida eterna. Ah, pastor, mas Deus está no controle de tudo. Está, inclusive, na sua desobediência. Porque a responsabilidade do homem está lado a lado com a soberania de Deus. Por exemplo, vou falar de algo que talvez você nunca tenha pensado. Vocês se lembram da história do eunuco que foi evangelizado por Filipe? Ele deveria ser evangelizado aonde? Em Jerusalém. Ele gastou muito dinheiro e tempo abandonando a sua cidade, a sua profissão. Ele era ministro de finanças. E ele vai em sua comitiva até Jerusalém para aprender a respeito do Deus que ele cria, que é o Deus de Israel. Mas ninguém lhe ensinou nada. Aí Deus enviou quem? Deus enviou Filipe. Mas você acha que aqueles que deixaram de ensinar ele receber a justa recompensa por não terem dito para ele a verdade? Então, cuidado, irmãos. Eu e você seremos cobrados, tanto por aquilo que fazemos, como por aquilo que deixamos de fazer. Foi o que nós vimos em Mateus capítulo 25, que fala do juízo. Então Ezequiel diz aqui, Ezequiel 22:12, no teu meio há também quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebeste juros e ganhas muito mais do que emprestaste. Praticais todo tipo de extorsão contra o próximo e contra teus irmãos, e ainda os oprime humilhantemente. No entanto, esqueceste de mim, declare Yahvé o Senhor Deus. Olha, irmãos, não tem nada que me dê mais, assim, existe, né? É uma das coisas que me dá mais ojeriza hoje em dia, centro de recuperação. Eu já visitei vários e todos eles estão debaixo da mesma premissa maldita. Os mais fortes maltratam os mais fracos. As pessoas entram nesse centro de recuperação, são espancados, são maltratados. Tem centro de recuperação que quando a pessoa volta pela segunda vez, ele fica sem comida. Não pode comer carne durante não sei quanto tempo. Tem centro de recuperação que quando a pessoa volta pela segunda vez, não toma café. Bota as pessoas para ficarem de joelho abrigado. E as pessoas vão para esse centro de recuperação porque muitas vezes não tem para onde ir. E as pessoas que são donas desse centro de recuperação ainda usam o centro de recuperação como massa de manobra política. É assustador. Eu conversei com um pastor que eu conhecia anos atrás, ele disse, eu nunca vou me associar com político. Aí eu
Fui ver 6 meses depois, um ano depois, estava a placa de um político bem grande, de um lado a outro na porta do centro. Porque quando o dinheiro chega, irmãos, é difícil. Eu mesmo já recebi algumas ligações. E aí, pastor, como é que você está? Estou bem. E aí, vocês estão apoiando quem aí na igreja? A gente apoia Jesus. Não, mas assim, qual o político de vocês? Nenhum, porque a gente acredita que política não se mistura com fé. Aí a pessoa desligou e não falou mais. Ela disse que queria ajudar. Perdeu vontade de ajudar, não entendi. Então você vai ver pessoas de centro de recuperação que já ganharam um carro, já ganharam valores financeiros grandes. Por quê? Porque fizeram isso aqui que a gente viu. E eles ainda acham que eles estão certos e que a gente está errado. Miqueias 3,11. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando lucro. Não é hoje assim? Os sacerdotes ministram visando o quê? Lucro. É esse tipo de sacerdote que o povo gosta. Né? Até os vossos profetas fazem revelações em troca de prata. Olha que coisa assustadora, irmãos. É tão atual, né? Você vai para essas igrejas pentecostais assim, as revelações sempre giram em torno de dinheiro. O irmão João recebeu umas 50 malas de ouro. Graças a Deus não estava na época da Lava Jato, porque senão iam pensar que ele estava envolvido. O bichinho nunca recebeu um centavo, mas só profetizavam riqueza para ele. Veja assim, homem, num terno, com a mala cheia de dinheiro, pronto, a Lava Jato pegava ele. Ainda bem que isso foi muito antes da Lava Jato, né, meu filho? 2010. E nunca chegou essa mala até hoje. Chega para outro, né? Para a direita e para a esquerda. Não para você, nada. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de suborno. Seus sacerdotes ministram visando o lucro. E até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, olha que coisa. Tem coisa pior. Ele diz que tem. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor. Olha que coisa louca, irmãos. O falso mestre, a falsa igreja, ela usa o nome de quem? De Deus. É assustador, irmãos. Ainda ousam apoiar-se no Senhor. Você vê pessoas que chegaram a dizer: Deus que me mandou ficar em casa. Com certeza, meu filho. Você não quer nada com a igreja, é melhor ficar em casa. Deus é que me mandou parar de ajudar. Com certeza, sua ajuda é igual a de Ananias e Safira. É melhor ficar no seu bolso, senão você é capaz de morrer. Ainda ousam usar o nome do Senhor nas suas maquinações malignas. Eis que a Yahvé está no meio de nós. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Ele não sabe? Nenhuma desgraça virá sobre as nossas cabeças. O pessoal ainda diz: olha, a gente está fazendo certo, nenhum mal chegará até nós. Miqueias 7, 3, 4. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem e querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. Esse é o retrato da nossa humanidade. Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que vai mudar? Ah não, determinado presidente, determinado político vai assumir, vai melhorar tudo. Vai melhorar o quê, irmão? A gente está vendo ali que esse que se elegeu aí dizendo que era o mais correto de todos, está sendo o mais errado de todos. Todo dia escândalo o nome dele. A Bíblia é que tem que ser levada em consideração, não as mentiras que as pessoas dizem.
a torto e a direito. O antecessor desse era tão ruim quanto. Estou defendendo ninguém aqui, viu? Para que vocês não me entendam mal. Quero te dizer que está todo mundo no mesmo pacote, independentemente da cor da bandeira política. É tudo o mesmo pacote. Se houvesse, capítulo 1, versículo 10 de Malaquias, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer. Que coisa triste. Você já imaginou? A gente está cultuando a Deus e Deus não tem o menor prazer no nosso culto. Que coisa triste. Ele dizendo, eu não queria que o culto de vocês acontecesse. Eu não queria isso. Vocês não estão me agradando. Vocês estão me dando nojo. Aqui é a ideia. Se você for para Malaquias 1, você vai ver qual é o contexto. Vocês me chamam de pai, mas isso é hipocrisia. Cadê o respeito? Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas isso é mentira. Cadê o temor? Afirme Yahvé, o Senhor dos exércitos, não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Tem mais, irmãos, não é qualquer oferta que Deus aceita. É o que eu falei para o irmão, nosso irmão aqui que é motoboy, segurança, tudo ao mesmo tempo, irmão Augusto. Que é uma pessoa que estava ligando para ele e disse, Augusto, vinha buscar aqui alguma coisa aqui em casa para a igreja. Eu nem sabia, depois eu soube indiretamente, que Augusto passou lá em casa e disse, eu estou indo na casa de fulano, me ligou dizendo para eu pegar alguma coisa para a igreja. Aí eu já avisei logo para ele, não vá mais. A pessoa não tem perna para trazer? A casa da pessoa tem 4 carros, por que não vem trazer? Por que não está vindo para os cultos? A oferta dessa pessoa é maldita. Pode ser do tamanho que for, podia ser até uma mala de dinheiro, mas pastor, essa pessoa disse que está com a mala lá de 50 mil reais que quer trazer para a igreja. Não vão buscar. Porque essa oferta é maldita. Se você não se entregar, primeiramente, é você mesmo ao Senhor, o seu dinheiro não vale de nada aqui. É isso que a gente precisa entender. É importante contribuir, claro que é, mas como consequência, e não como causa. Como consequência de um coração arrependido, generoso, que se sente grato a Deus e que busca devolver um pouco de tanto que Deus tem dado. Essa oferta Deus aceita. A oferta da viúva que agradou o Senhor Jesus. Mas a pessoa, no seu conforto, diz, venha buscar uma oferta aqui em casa. Isso acontece nas falsas igrejas. Aqui não. Na falsa igreja, meu filho, você está doente, ou você está sem vontade de ir na igreja, vai no motoboy pegar um dízimo na sua casa, porque o tesoureiro tem o controle de todo mundo. Você não está indo para a igreja para esse mesmo, o seu dízimo você tem que dar. Aqui não, meu filho, eu não quero nem saber quem oferta, quem não oferta, quem dá dízimo, quem não dá. Eu só quero ensinar e mostrar para vocês que o caminho é estreito, mas que existe também um caminho espaçoso, e que vocês têm a responsabilidade de escolher o caminho que vocês vão trilhar, assim como eu tenho a responsabilidade de escolher o meu. E o meu caminho é pregar o Evangelho verdadeiro, independentemente das consequências que isso trará na minha vida, e como tem trazido. Para as pessoas que ficaram com medo de pegar o coronavírus, eu peguei. A justificativa da pessoa de não vir para a igreja é, eu estou com medo de pegar. Pois é, eu peguei, meu filho, quase morro. Peguei a versão mais grave do Covid, a que está matando um monte de gente. Foi a que eu peguei. Estou aqui. E meu pulmão ainda está barreado. Mas eu estou aqui. Qual é a justificativa mesmo? E eu era do grupo de risco. Estou aqui. Então, cuidado. Mateus 23:14. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa da viúva, e para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Está vendo?
na igreja de hoje? Irmãos, Atos 1,16. Irmãos, era necessário que se cumprisse toda a Escritura, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que o prenderam. Por que Judas serviu de guia? Alguém pode me dizer? Hein? Dinheiro. Eles fizeram um negócio. Judas, você me leva até Jesus e eu te dou 30 moedas de prata. Tem pessoas que têm renunciado a Cristo por muito menos. Tito capítulo 1, versículo 11. Olha Tito aqui. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça. Quem são os falsos mestres e os falsos crentes? Eles estão no mesmo pacote. Motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Irmãos, sempre que alguém prega alguma heresia, pode ter certeza que lá embaixo tem algum interesse financeiro, tem algum interesse por poder. Não é por acaso que 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz. A raiz fica onde? Onde é que fica a raiz? Embaixo da terra. Você vê a raiz? Não. Você está vendo às vezes a intenção da pessoa, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Apocalipse 18:13. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinhos e ovelhas, cavalos e carruagens, e até mesmo corpos e almas e seres humanos serão comercializados. Nós vivemos em um mundo onde o comunismo praticamente acabou, com exceção de um país aqui e outro ali. O que voga é o capitalismo. E no capitalismo, uma das características é essa: tudo tem preço. Essa é a premissa do capitalismo. Tudo tem preço, até a sua fé. Vem cá, você está disposto a seguir a Jesus mesmo? Eu tenho uma proposta boa para você. Eu sei que você está querendo se casar. Eu sei que você está querendo um dinheirinho aí para poder fazer o seu pé de meia, a sua casa. Você quer ajudar seu pai, sua mãe. Você tem um cachorro para poder você ajudar também. Então eu tenho um plano aqui para você. Basta você parar de frequentar essa igreja e começar a ir para aquela igreja que tem lá na Bituba. Eu ajudo você. Eu não só ajudo, eu dou tudo que você quer e muito mais. Não foi o que o diabo ofereceu a Jesus? Eu dou tudo o que você quiser. O que você quer? Eu só quero que você pare de seguir a verdade. Isso não vai levar você a lugar nenhum. É percebido? Você vai seguir esse Jesus que foi crucificado? Ninguém mais segue ele. Você vai ficar seguindo? Olhe para as igrejas. O que você vê? Pastores dos seus ternos caros. E aqueles que não estão vestidos de ternos caros só não estão porque ainda não tem dinheiro. Porque quando tiver, vão comprar. A gente vê um monte de igreja pobre em determinados lugares, igrejas pobres, igrejas que estão ainda, bem com a infraestrutura deficitária, mas elas só estão assim por um tempo, porque elas desejam ser igrejas monumentais. Tinha uma igreja aqui atrás, eu acho que ela fechou, eu passei aqui algumas vezes, na rua que antes ficava um imóvel que a gente tinha alugado para o CAC. Eu acho que fechou. Irmãos, a igreja era menor do que a de lá do Alto das Pombas, mas o nome da igreja era enorme. Igreja não sei o que, internacional, mundial, rapaz. Era um nome assim enorme. Você vê a vontade da pessoa de querer ser grande. Você vai conversar com algumas pessoas, às vezes, que vivem vidas humildes, vidas pobres, e você vai conversar com aquela pessoa: não, eu estou passando pelo deserto, mas Deus já me disse que Ele vai me honrar, e daqui a algum tempo eu vou estar lá em cima. Porque perceba, Paulo não está dizendo que é o dinheiro, mas é o amor. E muitas pessoas pobres têm amor ao dinheiro. A gente já teve a oportunidade de ver uma pessoa extremamente
necessitada na igreja, inclusive com problemas mentais. E a gente já tentou ajudar essa pessoa de várias formas, mas essa pessoa está no aniversário até hoje. E aí eu mostrei para ele: meu filho, aqueles que querem ficar ricos trazem maldição sobre si, está escrito lá em 1 Timóteo. Aí ele saiu com uma. Ele disse: é, pastor, mas eu não quero ser rico mais, eu quero ser classe média. Ser classe média não é pecado, né? Mas ele voltou para a igreja que disse que ele tem que ser rico, porque no fundo ele sempre quis. Então a gente está aqui diante do momento em que Paulo vai falar desse assunto. E isso tudo, irmãos, eu passei 1 hora só na introdução. Versículo 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento. 2 Coríntios 8:1. Irmãos, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia. Mais uma vez, Macedônia não era uma cidade, Macedônia era uma região da Grécia. A Grécia, nessa época, que era dominada pelo Império Romano, havia sido dividida em 2 províncias, Macedônia e Acaia. Então, quando Paulo fala das igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo está falando de uma região e não de uma cidade. Então, igrejas da Macedônia, elas se reuniram. E Paulo vai dizer: isso foi graça. No meio da mais severa tribulação, ou seja, a vida deles não estava fácil. Tem tanta gente que diz: não, é porque eu estou ainda passando por um problema assim, eu ainda estou me ajeitando, mas assim, quando melhorar, eu com certeza vou ajudar mais. Mentira. Pastor, não fale que é mentira, porque você não está dentro de mim. Meu filho, eu não preciso estar dentro de você, eu tenho que estar dentro da palavra. A palavra diz que quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Ah não, mas comigo vai ser diferente. Sabe como é o nome disso? Soberba da vida. É a pessoa que acha que ele fala a verdade e Deus é mentiroso. É pior ainda, 2 pecados. Então aqui ele diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria. Olhe, irmãos, se você for ofertar, você tem que ofertar com o quê? Com grande. Por quê? Alguém oferta do que não tem? Você chega aqui na igreja e escreve assim, né, como aquelas cédulas de banco imobiliário. E aí você escreve R$100 e coloca aqui dentro da caixa. Porque sabe o que é? O que vale é a intenção, né? Meu filho, não. Desse jeito não. Você não oferta o que você não tem. Deus nunca vai pedir algo que você não tem. Você oferta uma parte daquilo que você tem. E se você tem, com certeza não veio de você, veio de Deus. Ah não, mas eu trabalhei. Você trabalhou. E quem te deu o seu trabalho? E quem te deu a inteligência para você desempenhar a função? A força para você desempenhar a função? Quem foi? No fundo, irmãos, tudo é dele, por ele e para ele. Então aqui no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, a extrema pobreza. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu fico constrangido com o meu cristianismo. A gente não está falando de uma pessoa, a gente não está falando de um grupo de pessoas que tinham recursos, mas pessoas que não tinham muitos recursos, mas que eles sabiam da importância da missão que Paulo estava desempenhando em Cristo, e eles queriam de alguma forma ser participantes dela. Que coisa linda! No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, Paulo coloca essas duas coisas como se fossem graça.
extrema alegria e grande pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha, irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que têm condição financeira, ricas. São as pessoas mais avarentas que eu conheço. São pessoas que estão dispostas a pagar R$1.000 em uma garrafa de vinho, mas não estão dispostas a dar R$10 para ajudar na igreja. Pessoas que são capazes de gastar fortunas em prazeres momentâneos, mas não são capazes de ajudar ninguém. Eu não estou falando de gente fora da igreja, não, estou falando de gente dentro da igreja. E aí você olha para essa parte e você fica constrangido. Eu vou ler de novo porque talvez ainda não tenha caído a ficha. No meio da mais severa tribulação. Entenda, eles estavam sendo perseguidos. E eles estavam sendo perseguidos por serem crentes. Eu vou mostrar a vocês a passagem de Paulo por essa região da Macedônia. Abra no livro de Atos rapidamente. Olha a região da Macedônia. Paulo teve uma visão em Troade. E a visão de Troade qual foi? Passa-nos a Macedônia e nos ajuda. Atos 16. Paulo estava na Ásia e a Macedônia ficava na Europa. A Grécia já é Europa. E se eu não me engano é o mar Mediterrâneo que divide os dois. E Paulo então rapidamente vai para lá e ele chega na cidade de Filipos. E o que acontece com Paulo em Filipos? Perseguição. Pouco tempo de evangelismo, ele é preso, açoitado, mas na prisão acontece a conversão do carcereiro e toda a sua família. Eles são batizados de madrugada ainda. Eles açoitaram publicamente um cidadão romano, não pode. É como se diria hoje, eles têm foro privilegiado. E aí o que ia acontecer? Aqueles magistrados iriam sofrer uma dura sanção. E aí eles pedem para Paulo ir embora. Paulo vai embora. E aí ele chega em outro lugar da Macedônia. Qual é? Ele passa, agora no capítulo 17, ele passou por Anfípolis, Apolônia e chegou a Tessalônica. E ele começou a pregar lá. Mas olha o que diz aqui no versículo 5. Atos 17:5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. O que eles queriam fazer com Paulo e Silas no meio da multidão? O que você acha? Matar, meu filho. Então Paulo sai daquele lugar, versículo 10. Logo anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Tudo aqui nessa região, irmãos. São esses irmãos aqui que são tão perseguidos por serem crentes, que estão preocupados com o apóstolo Paulo. E aí agora eu vou ler de novo para vocês. O versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios. No meio da mais severa tribulação. Eles nunca tinham passado tanta tribulação como agora. É o que Paulo quer dizer aqui. A tribulação que havia se iniciado quando Paulo chegou, pregando o evangelho naquela região, havia aumentado. E havia se tornado severa. Mas isso estava produzindo neles o que? Alegria. Como é a carta de Paulo aos Filipenses? Fique feliz. Por quê? Porque Deus nos deu graça, não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. É na carta aos Filipenses, lá da Macedônia, que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreve
em favor desses irmãos, depois de receber o donativo deles, e diz: olha, eu fico muito feliz com o esforço de vocês terem enviado, além das suas posses, para me ajudar, mas eu quero dizer a vocês que eu sei passar necessidade, e eu vou saber estar em abundância também. Eu fui provado em todas as áreas, em todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a verdadeira riqueza. Aprender a viver contente. Já disse um homem certa feita que a riqueza não é o acúmulo de bens, mas é a ausência de necessidade. Você pega um rico muitas vezes e ele ainda está desejando tantas outras coisas. E você pega uma pessoa que é um crente fiel e ele está desejando apenas uma coisa: o céu. E ele deseja o céu, não pelo céu, mas por aquele que está lá, que é Jesus Cristo, seu Salvador. Por isso que ele é rico. Então ele diz aqui, no meio da mais severa tribulação, da grande alegria, extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Você está vendo o jogo de palavras de Paulo? Extrema pobreza, rica generosidade. Para nós parece uma loucura, né? Mas para a Bíblia não. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Eles deram tudo quanto podiam. Ninguém ficava preocupado em dar só o dízimo, não, eles queriam dar mais. O dízimo é apenas um começo pequeno para quem de fato é cristão. E ele diz aqui: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Eles deram além do que podiam. Eles deram pela fé. É como aquela viúva que recebeu o profeta Elias. Você lembra do episódio? O profeta Elias chega lá, Deus havia mandado ele ir até aquela casa, e ele chega e diz: olha, mulher, o Deus de Israel a quem eu sirvo disse que era para eu ficar aqui com você. Aí ele disse, ela está dizendo, isso é na minha versão, né? Acho que seu Deus deu alguma informação errada, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer o último bolo, entenda bolo como pão, algo muito parecido com o nosso pão, aonde eu e meu filho vamos comer e vamos morrer, porque a gente não tem mais nada. É isso que acontece num período de seca. Não tem colheita, não tem trigo, as pessoas morrem de fome. Principalmente, nesse caso, as viúvas. E aí, o que Elias diz? Traz primeiro um pedaço desse pão para mim, depois comerá você e teu filho. E você vai ver o que Deus vai fazer. E o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? 3 anos. Não faltou nem azeite e nem farinha naquela botija. Muitos não vão ver os milagres de Deus. Por quê? Porque não tem fé para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquilo que você chama de... Tem gente que diz, pastor, eu sou econômico. Não, você não é econômico, você é avarento. Pastor, eu sou uma pessoa prudente. Não, você não é prudente, você é avarento. Você sabia que muitas pessoas deixam de ajudar hoje porque estão preocupadas com amanhã? Sabia que a maior desculpa das pessoas não ajudarem o amanhã? Então vamos imaginar, eu já dei esse exemplo, que você tem 1 quilo de feijão e você gasta 100 gramas de feijão por dia e você já fez os cálculos de que aquele 1 quilo de feijão vai dar para 10 dias. E aí do seu lado começa a morar uma família de pessoas e que você percebe que eles estão passando por necessidade. Aí você diz, rapaz, se eu der um pouco desse feijão para essa pessoa, vai faltar para os outros 9 dias. Você sabe se você vai estar vivo nos outros 9 dias? Você sabe? Você sabe que Deus é capaz de dar muito mais para você?
essa ideia, irmãos. A Bíblia vai dizer: a cada dia o seu próprio cuidado. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Mas você não vê nenhuma passagem da Bíblia falando que eles passaram necessidade. Você vê? Paulo mais adiante vai dizer: porque aquele que dá semente ao que semeia, Deus faz multiplicar. Eu não estou falando isso baseado no falso evangelho, não. Eu estou falando isso baseado na Bíblia. Mais uma vez, com aqueles que ofertam, não por interesse de receber, mas como gratidão de tudo quanto já receberam espiritualmente de Cristo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Foi Paulo que mandou uma carta e disse: irmão, eu estou aqui necessitado, mandem alguma ajuda aí para mim. Vocês aí, a gente está precisando pagar o aluguel, a gente está precisando fazer isso, a gente está precisando pagar o programa de televisão, ajudem, contribuam. Não, os irmãos, eles tinham um desejo de ajudar. É por isso que se alguma pessoa pedir alguma coisa em meu nome, é mentira. Eu nunca autorizei, ao longo desses 9 anos, a ninguém pedir nada, a ninguém, em nome do pastor e da igreja. Nunca autorizei isso. A gente tem alguma necessidade, a gente ora. E Deus nos ajuda. Por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente. Irmão, você entendeu como é que funciona a oferta? Você vem trazer a sua oferta e eu fico aqui: não, irmão, não precisa. Aí você vem trazer: irmão, não precisa. João, que é o tesoureiro: varão, não precisa. Aí a pessoa: eu quero. Para de me pedir, padre. Eu vou ofertar. Eu já decidi que vou ofertar. Você fica me pedindo. Sai da minha frente em nome de Jesus, alma. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Olha que coisa linda, por iniciativa própria, eles nos suplicaram. O que é suplicar? É pelo amor de Deus, alma. Eu quero ajudar também. Eu também quero ajudar. Varão, mas vocês aí, vocês já têm um problema de vocês. Não, você acha que você vai pregar o evangelho e que a gente não vai ajudar? Vamos ajudar sim. Você não disse que Deus é na nossa vida? Você não disse que Deus vai enviar, que a gente tem que aprender a confiar em cada dia? Então a gente vai aprender a confiar. Já imaginou, irmão? A gente chegar nesse patamar de espiritualidade. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, e eu vou concluir aqui, o privilégio de participar. Olha que coisa linda, que palavra, que expressão linda: assistência aos santos. A palavra assistência dá a ideia de que assistir. Lembra qual é a função, uma das funções da igreja, de estarmos juntos aqui? Hebreus diz: estimularmos uns aos outros ao amor e aos boas obras. Eu quero assistir os santos. Essa oferta não é só para você, para tantas pessoas que precisam. E Paulo está usando aquele exemplo dos irmãos da Macedônia para estimular os irmãos em Coríntios a seguirem na mesma direção correta. É como Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem esse tipo de comportamento, porque esse é o comportamento correto. É isso que os irmãos da Macedônia estão fazendo. Estão usando os recursos materiais para alcançarem um tesouro espiritual. Por isso que Jesus fala de maneira muito enfática no Sermão do Monte: não ajuntei para vós outros tesouro na terra. Para quê? A traça e o ferrugem corrói,
os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós outros tesouro do céu. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos já vão preparar a ceia, já vão entregar a ceia. Eu queria que você, nesse momento que antecede a ceia, eu queria que você refletisse, enquanto você vai receber os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, eu queria que você refletisse qual o seu papel nessa congregação local. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, você não caiu aqui de paraquedas. Foi a mão de Deus que te trouxe. Em segundo lugar, você não está aqui apenas para ocupar espaço. Você não está aqui para cumprir tabela. Você está aqui como peça de uma engrenagem, que para funcionar bem, todas as peças devem estar em harmonia. Todas as peças precisam desempenhar as suas respectivas funções. Não existe nenhum momento que nos chame tanta atenção para isso do que o momento da ceia, onde o apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer que você pode ceiar de maneira maldita ou de maneira bendita. Qual a diferença? O seu papel no corpo de Cristo. Você está aqui no corpo de Cristo para abençoar ou para amaldiçoar? Você está aqui com o propósito de glorificar a Deus ou de trazer glória à sua própria vida? Você está aqui com o interesse de servir a Deus ou de ser servido por Ele? Essas perguntas, elas precisam... Obrigado, minha irmãzinha. Lá. Esse é o propósito, irmãos. Até as crianças têm, ó. Tá vendo? Elas são as diaconinhas. O irmão diácono fica fiscalizando tudo ali. Quando eu cheguei, as diaconinhas me receberam, me lavaram minhas mãos com álcool. E o irmão João supervisionando, porque ele é o diácono, né? Diácono supervisionando, né? Isso aí. Ó. É igual ali, os irmãos estão ali servindo, mas o diácono-chefe está ali supervisionando. Ó, é assim que serve, bota a luva. Ele tem experiência nisso. Não é não, meu filho? Então a gente tem que refletir, irmão. A gente tem recebido tanto. E quando eu falo tanto, obrigado, soldado, Deus abençoe. Eu estou falando tanto do ponto de vista material, Deus está querendo me dar dois, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, irmãos. Todos estão aqui vestidos, amém? E muito bem vestidos. Tem gente aqui que está super elegante. Nessa época de frio assim, né? O pessoal fica elegante, né? Todos estão alimentados. Fora aqueles que estão jejuando, amém. Mas todos estão alimentados. Tem alguém que tem mais de 2 dias que está sem comer aqui? Ninguém. Então a gente deveria estar o quê? Contente. Sabe, tudo que o mundo diz pra gente que é necessário, não é. Uma vez eu conheci uma pessoa, esse móvel aqui que a gente tem se reunido há 9 anos, o proprietário colocou até a venda, perguntou se eu tinha interesse, olha. Acho que ele me confundiu. Uma vez uma pessoa veio até mim e disse, pastor, por que você não vai pregar em tal lugar? Porque aí você não vai precisar mais pagar um aluguel. Aí eu falei para essa pessoa, mas eu nunca paguei o aluguel. Eu, gente, pastor, o senhor está devendo? Eu falei, não, quem paga é Deus, a casa é dele. Por que você tem vontade de sair do aluguel? Ah, porque eu quero ter um teto próprio sobre a minha cabeça. Para quê? Se sua cabeça não vai ficar aqui tanto tempo. Você sabe como é que sua cabeça vai estar daqui a alguns anos? Uma caveira. E uma caveira precisa de telhado sobre a cabeça? Ah, não, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. Você sabia que essa é uma das maiores maldições que você pode fazer ao seu filho?
Eu conheci, na minha juventude, muitos filhos de pais ricos. Os pais faleceram e deixaram herança. Sabe o que essas pessoas fizeram com a herança? Gastaram tudo com drogas e orgias. Você quer abençoar mesmo sua vida e seu filho? Seja crente. Viva como cristão. Guarde a palavra e o bom testemunho de Cristo. E mesmo depois que você morra, o seu sangue ainda vai falar. É isso que a gente está vendo aqui. O que é esse suco aqui? Lembra o quê? O sangue de Cristo, da nova aliança. E esse pão, lembra o quê? O corpo de Cristo, que foi literalmente triturado, moído por amor a nós. Vocês já viram a imagem do que fizeram com Cristo no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Aqui dali é o que mais próximo chega, mas não consegue chegar a tamanha maldade que fizeram com o Senhor. Se você for ler o livro de Mateus, que é mais específico, e Lucas, você vai ver como foi perverso o que fizeram com Jesus após a sua prisão e até na crucificação. Ele diz que tem sede e dão para ele, sabe o que? Vinagre. Você já tomou vinagre? Para quem está com sede, num sol de meio-dia, no meio do deserto, porque Jesus foi pregado na cruz 9 horas da manhã e ele ficou na cruz até 3 horas da tarde. Naquele sol ele pediu um pouco de água e deram a ele o que? Vinagre. E as pessoas ainda escarneciam dele. É isso que a gente está olhando aqui, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alguém viu Jesus preocupado com o que vestir? Alguém viu Jesus preocupado com o que comer? Alguém viu? Alguém viu Jesus preocupado em ganhar dinheiro? Quando ele precisou pagar uma conta, um tributo, o que foi que ele disse a Pedro? Pedro, pega os peixes, vende, ganha dinheiro com o comércio, foi isso? Não, de maneira milagrosa. Pedro pegou um peixe e tinha lá o dinheiro para pagar o imposto anual de Jesus e de Pedro. Eu quero fazer uma pergunta a vocês antes de você cear comigo essa manhã. Você vai confiar em Deus ou não? Quando é que a gente vai começar a confiar? Quando é que a gente vai entregar o leme da nossa vida nas mãos do nosso Salvador? Até quando a gente vai ficar disputando o controle da nossa vida? Perceba, irmãos, que as nossas melhores escolhas são caminhos de morte. Nós precisamos mais do que nunca, em dias tenebrosos como os nossos, dos sábios conselhos do maravilhoso conselheiro. Quando Jesus diz que aquele que não come do seu corpo e que não bebe do seu sangue não tem parte com ele, ele está dizendo que o cristianismo não é algo que apenas a gente olha e ouve, mas é algo que a gente traz para dentro. Quando a gente ingerir esses dois elementos, eles vão fazer parte de nós. Esse é o simbolismo da ceia. Cristo em nós, a esperança da glória. Se você de fato faz parte do corpo de Cristo, é porque o Espírito de Cristo habita em vós. E essa ceia aqui é apenas um memorial disso. Que Cristo está em nós. E nós testificamos isso a nós mesmos e aos outros, por meio desses dois pequenos e singelos elementos. Que a gente se lembre sempre disso, irmão. Você ceiou no domingo. Cristo está morando dentro de você. Não porque você ceiou no domingo, mas essa ceia é para te lembrar disso. Cristo está morando dentro de você. Tenha responsabilidade com isso. Comamos e bebamos para a glória de Deus.
Ó Senhor Jesus, nessa manhã, o maior pecador sou eu. Tantas vezes tenho duvidado, Senhor, do Teu poder de provisionar as nossas necessidades. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos socorre. Ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor. Ajuda-nos a entender que o Senhor é o nosso Pai, e como nosso Pai é o Senhor que nos sustenta, tanto espiritualmente quanto materialmente. Não nos deixa, Senhor, vivermos debaixo de uma insatisfação que nos torne alvos fáceis na mão de Satanás. Como já dizia um autor evangélico do passado, Satanás gosta de pescar nas águas turbulentas de um coração insatisfeito. Que não seja assim conosco, Senhor. Que possamos nesta manhã aprender com a igreja da Macedônia a melhor forma de receber é dando. A Tua palavra nos disse da bem-aventurança de aprender que é melhor dar do que receber. Ajuda-nos a viver, Senhor, nessa atmosfera espiritual, aonde os interesses pessoais e individuais são mortificados em favor do bem maior que é a glória de Deus. Desperta-nos, Senhor, do nosso egoísmo e ajuda-nos a entender que existe muito mais em jogo. Tantas vidas estão perecendo. Existem tantos lugares onde o Teu Evangelho tem que ser pregado. Temos uma responsabilidade tão grande, uma vez que chegou até nós o verdadeiro Evangelho, e nós vivemos em uma geração onde se cresce o falso Evangelho. Então a nossa responsabilidade de ser luz em meio às trevas só aumenta, Senhor, não diminui. Ó Deus, dá-nos coragem, fé e amor para fazermos o que temos que fazer. Ofertar a nós mesmos em primeiro lugar e colocar à disposição do Teu reino todos os nossos recursos emocionais, intelectuais, materiais, espirituais, que tudo seja usado por Ti, para Ti, em Ti, Senhor. Não nos permita, Senhor, não nos deixa, Pai, ser enganados por Satanás, achando que o caminho da desobediência é mais prazeroso do que o caminho da obediência. Mas nos ajuda a enxergar a verdade, que é melhor obedecer do que sacrificar. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos mantém sempre vigilantes e alertas em relação à avareza, que é a idolatria. O Senhor nos alertou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós somos atacados constantemente por esse mal. E em muitos momentos temos sido derrotados, Senhor. Por isso nos dai força para vencermos nessa batalha, Senhor. Que sejamos reconhecidos pela nossa generosidade em amor e não pela nossa vaidade, e fielmente cumprirmos o nosso papel no tempo que nos resta aqui na terra, na certeza de que a nossa casa não é aqui, mas é no céu. Produz em nós, Senhor, cada vez mais essa viva esperança de que iremos morar no céu. O céu é o nosso lugar. O Teu reino é a nossa morada. Devemos usar tudo que está
ao alcance das nossas mãos, para abreviar o tempo da tua volta, fazendo o teu evangelho conhecido e trazendo edificação ao teu povo. Obrigado, Senhor, por tudo. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração grato. Ultimamente, dos nossos lábios tem saído tanta murmuração, Senhor. Tanta lamúria. Isso é prova de que a nossa fé está escassa. Mas o Senhor nos ensinou que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que a tua palavra em nós ministrada nessa manhã encontre lugar nos nossos corações e nos ajude, Senhor, a caminhar na direção correta, rumo às nossas moradas eternas. Ajude-nos, Pai, a amar a Ti e a amar o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, eu tenho te pedido e peço ainda mais, a demonstrarmos o nosso amor pelo nosso próximo, através também da generosidade.